Renovação acertada com 3 promessas da base. Davi Alves, do Sub-17, Arthur Dias e Renan Viana, que já estão treinando com a equipe principal. Negociação acontecendo e caminhando bem com o Dudu. Eu acho que o Atlético ele aprendeu o recado que o Cauã Moraes ele deixou, né? Eu acho que, assim, o torcedor do Atlético ele vai lamentar a ausência e a saída do Cauã por muito, muito, muito tempo. Mas eu acho que o Cauã ele deixa uma herança muito importante para a diretoria do clube no seguinte sentido: se a gente não cuidar dos garotos da base, se a gente não der uma atenção necessária aos garotos da base, a gente vai seguir perdendo jogadores com muito potencial. E eu acho que são patamares diferentes, tá? Por exemplo, eu acho que o Renan Viana é muito mais uma renovação pensando no empréstimo, ele render em outro clube, uma utilização numa taça FPF, uma utilização no Campeonato Paranaense, mas não vejo ele jogando no Atlético, para ser sincero com vocês. Mas é importante ter os direitos desse jogador. Vai que ele deslancha potencial, ele sempre teve. Aí a gente fala do Davi Alves, que é um garoto que tá no Sub-17, a gente renovou recentemente com o Bruninho, outro destaque do Sub-17. São jogadores que ainda têm um longo caminho na base, muito promissores. Dois dos melhores jogadores do Brasil na categoria Sub-17, convocados seguidamente para a seleção brasileira, não vão dar um retorno agora, mas o retorno de longo prazo é certo, ainda mais assim, se eles estiverem protegidos por um contrato profissional. E aí a gente fala de jogadores que aí sim já estão dando retorno imediato, que é o caso do Arthur e é o caso do Dudu. E esses dois, o Atlético ele precisava se proteger. O Arthur é um grande prospecto de zagueiro. Volto a dizer, eu acho que se a gente pegar todos os jogadores dessa última fornada da base do clube, estão ali numa condição de muita entrega, mas o Arthur ele é diferente. Porque o Arthur ele tem tudo que um zagueiro moderno precisa entregar para ter a posição de destaque. O Arthur ele é rápido, o Arthur ele constrói bem, o Arthur ele tem bom jogo aéreo, o Arthur sabe cobrir bem os espaços. Um zagueiro que ele entra numa Série B dá boas respostas. E assim, para muita gente já toma um lugar de titular, inclusive para mim. Não é um jogador que a gente tem que ficar perdendo tempo, porque cada jogo sem a utilização do Arthur, eu vou contar um segredo para vocês, é tempo que o Atlético perde. É tempo que o Atlético deixa de usufruir de uma das suas maiores revelações em tantas temporadas. Então a renovação com esse garoto é uma segurança de poder utilizar um zagueiro de um nível que eu volto a dizer para vocês. A gente não vai encontrar zagueiros com nível parecido no mercado do que o Arthur Dias ele pode entregar a curto, médio prazo. O Arthur Dias é a principal chance do Atlético ter um zagueiro de alto nível. E a gente não pode desperdiçar essa chance. De jeito nenhum, muito pelo contrário. O Atlético tem que cuidar bem do Arthur. O Atlético tem que valorizar muito o Arthur, assim como tem que cuidar bem do Dudu, assim como tem que valorizar muito o Dudu, que é outro jogador com muita qualidade, muito diferente. O Dudu é aquele camisa 10 que muitos falam que estão em falta no futebol brasileiro. Então, quando você produz um camisa 10 que alinha tanta qualidade como o Dudu alinha, você não pode desperdiçar no estalar de dedos. Isso você tá falando de um camisa 10 que tem boa dinâmica, se movimenta bem, aparece muito pro jogo, se movimenta o tempo inteiro para ser uma opção de passe para os companheiros, um camisa 10 criativo. E aí talvez seja a característica mais importante que um camisa 10 possa vir a ter, esse jogador com qualidade para criar situações o tempo inteiro. Um jogador que tem uma boa visão de jogo, um jogador que tem uma boa capacidade de associação. E além de ser um jogador com muita capacidade de gerar as situações para ele mesmo finalizar. O gol que ele faz contra o Paysandu é um grande exemplo de como o Dudu ele pode ser um jogador extremamente perigoso. Como o Dudu pode ser um jogador extremamente agudo, agressivo, que as situações elas vão acontecer ao natural a partir do momento que o Dudu toca na bola. Então eu acho que o Atlético, depois da situação do Cauã, ele entendeu que a posição dele dentro do mercado da bola muda um pouquinho. O Atlético não é mais o time que busca as opções de mercado porque oferece muitos atrativos para esses jogadores virem para o clube. Muito pelo contrário.
Hoje, um Cruzeiro bate na nossa porta, um Grêmio bate na nossa porta, o Inter bate na nossa porta, esses jogadores, eles se sentem sim tentados a acertar com esses outros clubes, com essas outras instituições. E aí, o que acontece? O Atlético ele fica numa posição sensível. O Atlético precisa se proteger de todas as formas possíveis. Porque o Atlético ele não tem uma projeção de alto investimento no mercado para montar times fortes daqui para frente. A projeção do Atlético de ter times competitivos, a projeção do Atlético de ter elencos que possam devolver o Atlético ao nível de competitividade que o Atlético se acostumou nas últimas temporadas, são as categorias de base. Se a gente quiser, a gente pode montar quase um time com jogadores que estão hoje no elenco principal, que são das categorias de base, que podem dar um retorno técnico muito grande para o Atlético. Jogadores em momentos diferentes, mas, por exemplo, Mikael, Arthur Dias, Lucas Beleze, o Marcão subindo agora, você tem o Vitinho subindo agora, você tem o Léo Derek na esquerda, aí no meio campo você tem o Riquelme, você tem João Cruz, você tem Dudu, você tem Julimar. A situação do Kaique Paquetá, que volto a dizer, pra mim é mais talentoso em Kishket, pra mim é mais talentoso que o Sorriso. Então o Atlético ele tem um leque de opções vindo das categorias de base muito amplo para poder utilizar durante muitas temporadas, uns assumindo mais o protagonismo agora, outros assumindo menos. Se a gente for parar para pensar no time da temporada que vem, não seria um absurdo dizer que a gente pode ter Mikael, a gente pode ter Arthur, a gente pode ter João, a gente pode ter Dudu, a gente pode ter Julimar titulares. Então, assim, esse olhar mais cuidadoso com as categorias de base para um clube que tem que ser formador, para um clube que prometeu ser o maior formador do mundo, obviamente uma promessa muito ousada, mas uma promessa que faz todo sentido, não pode deixar as categorias de base vulnerável, como foi no caso do Cauã. Eu entendo, o Cauã não quis renovar, faz sentido. O Atlético não tinha como pegar a mãozinha do Cauã e obrigar que ele assinasse um contrato. Mas que o Atlético faça esses garotos antes do interesse externo aparecer, esses garotos se sentirem valorizados ao ponto de terem o desejo de renovar com o Clube Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele precisa ser um lugar que quer utilizar esse tipo de jogador e que esse jogador ele quer permanecer, que esse jogador ele quer ficar, que esse jogador ele quer dar uma resposta. Isso que tem que ser a realidade do Clube Atlético Paranaense, beleza? Então, show de bola, estamos juntos, é isso, forte abraço, tchau, tchau, e que o Atlético cuide bem das suas promessas, porque o Atlético sempre teve esse viés revelador e não pode deixar de ter de jeito nenhum. Valeu!